Pastor Groxkel, o autor do livro Cristão Ateu, que é o livro que nós estamos usando como referência para tratar esse assunto, ele conta uma história bem interessante. Ele diz que foi convidado por uma ovelha a visitar o seu pai, que estava muito mal no hospital. A ovelha pediu ao pastor que fosse até o hospital visitar o seu pai, porque, segundo ela, ele estava nas últimas. Então, a esperança daquela sua ovelha é que, uma vez que o pai recebesse o pastor e ouvisse o pastor, que o pastor falasse de Jesus para ele. E que acontecesse o quê? Que o pai se rendesse ao evangelho de salvação em Jesus. E aquele pastor, ele confessa que ele não gostava muito disso. De chegar ali, num hospital, naquela condição terminal que a pessoa estava e, de certa maneira, aproveitasse aquela ocasião para apresentar Jesus. Ele não se sentia muito confortável com isso, mas ele foi. Ele foi e, chegando lá, ele começou a conversar com o doente. Acho que o senhor Mark, se não me falha a memória. A história é real, por incrível que pareça. Começa a conversar com o senhor Mark e, conversando ali, ele fica tentando encontrar uma brecha para entrar com a mensagem do evangelho. Mas aí fala de futebol, né, futebol americano, fala de política, fala de questões do governo em geral, dos Estados Unidos, e não consegue encontrar uma brecha para falar de Jesus para aquele homem. Alguém já viveu isso? Eu já vivi isso já, de ter que ser encomendado, vai lá e fala de Jesus porque ele está morrendo. E você fica tentando encontrar uma brecha. Bom, o pastor não consegue encontrar uma brecha, e que ele pensa, não, eu vou, tá bom assim, já quebrei o gelo, amanhã eu volto, e amanhã eu falo de Jesus para ele. E o que acontece? Ele vai embora, se despede do senhor Mark, vai embora, e, amanhã eu volto, e acalenta o seu coração, frustrado com essa expectativa, não, amanhã eu volto e amanhã a gente resolve essa parada, amanhã eu falo de Jesus para ele. E ele volta no dia seguinte, ele vai no dia seguinte, consegue entrar no hospital. Quando vai chegando perto do quarto, ele vê um movimento diferente no quarto, e aí ele vai devagarzinho, já está preocupado já com o que tem acontecido. Quando ele olha dentro do quarto, ele percebe que o senhor Mark estava o quê? Morto. Ele dá uns passos para trás, não fala com ninguém, ninguém o tinha visto, e ele vai embora. Quero terminar essa ilustração com as palavras do pastor. Ninguém me viu, de modo que dei meia volta mais que depressa, e fui para o carro, envergonhado de ter perdido uma oportunidade para impactar a vida de Frank, com respeito à eternidade. Creio de verdade que Cristo é a única porta através da qual entramos no céu, mas fracassei em compartilhá-lo com o homem às portas da morte. Nós vamos falar hoje, meus irmãos, sobre o cristão ateu, aquele que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. E o nosso tema hoje é este: quando você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Creio em Deus, mas não compartilha a sua fé. Quero convidar você a observar algumas evidências que podem nos levar a entender que nós somos, ainda que em tratamento, ainda que em recuperação, potencialmente cristãos ateus, que creem em Deus, mas passam
muito tempo ou toda a vida sem compartilhar com ninguém a sua fé. O que faria alguém guardar como um segredo algo que pode salvar uma vida definitivamente? O que poderia nos motivar a manter escondido uma verdade que pode transformar completamente uma vida? Hoje pela manhã estávamos falando na escola bíblica sobre propósitos, onde cada um começou a falar o seu propósito, e tínhamos trabalhado uma dinâmica onde todos puderam escrever qual é a sua grande indignação no mundo. Alguns, por exemplo, disseram que a sua grande indignação é o descuido para com as crianças. A sua grande indignação é o abuso sexual na infância contra crianças, obviamente. Outros disseram que a sua grande indignação é a injustiça. Outros disseram que é a mentira. E nós concluímos no dado momento que para todas as indignações há uma resposta em comum: o Evangelho. Nós vamos responder a todas as indignações do nosso coração, aquilo que nos falta, com o Evangelho. O Evangelho é a cura para todos os males. Então nós temos o remédio, mas como somos capazes de manter esse remédio escondido, guardado, quando muitas vezes diante dos nossos olhos nos deparamos com pessoas profundamente doentes? Todos os dias você e eu se encontra com alguém que está afundado no pecado, não é verdade? Concorda comigo? Balança a cabeça assim, devagarzinho, só para eu, né? Alguém que está preso a algum vício. Você convive com pessoas que estão vivendo em adultério, você fica sabendo, ele compartilha com você. Você vê pessoas magoadas, amarguradas, que ficam comprometidas até o profundo da sua alma, com dores do passado, e falam com você. Raivas atuais que tem contra a sogra, contra o cunhado, falam com você. Falam mal do chefe, falam mal do colega de serviço, falam com você. Nós estamos cercados o tempo todo por pessoas que precisam de uma resposta urgente, do remédio que cura todos os males, que é o quê? O Evangelho. Pessoas infelizes. Mas o que faz com que guardemos como um segredo esse remédio para todos os males? Eu quero trazer algumas propostas. Em primeiro lugar, nós muitas vezes não queremos falar do Evangelho, falar de Jesus, compartilhar a nossa fé, porque a gente não quer ser inconveniente. Eu não quero gerar nenhum tipo de constrangimento, né, em falar com a pessoa, por exemplo: olha rapaz, você está traindo a sua esposa, você sabe que não é isso que Deus espera de você. Um confronto desse, a gente às vezes não quer ter. Você concorda comigo ou não? Estou viajando muito longe da realidade? Eu não quero ser o chato da vez. Então a gente fica em silêncio, calados, porque não queremos ser antipáticos. Nós queremos ser legais, nós queremos ser os crentes legais, que não incomodam ninguém e que não faz diferença nenhuma no mundo. Porque é mais confortável eu permanecer em silêncio, mesmo diante de alguém que grita por socorro, para que eu não seja antipático, inconveniente, ou quem sabe pelo meu temperamento, eventualmente até agressivo com as minhas palavras. Então eu me conforto com a ideia de que Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra, não precisa ser exatamente eu quem coopere com o Senhor nessa obra, nesse momento, nesse contexto. Segundo lugar, é muito frequente isso, a pessoa dizer: mas eu não sei o que falar.
Eu não sei o que dizer. Quando eu percebo a pessoa ali compartilhando um pecado, um problema, eu travo. Eu fico em silêncio, porque eu não sei como é que eu vou falar para ele. Por onde que eu começo? Eu não tenho conhecimento suficiente, pastor. Eu nem li a Bíblia toda ainda, eu não sei muitos versículos de cor, então eu fico ali meio travado. Primeiro, pausa. Para você que é crente em Jesus, o pouco que você tem, talvez seja tudo que a pessoa precisa para ter a sua vida encaminhada na jornada com Jesus. Amém? O pouco que você tem. Agora, talvez você não tenha nada. E eu sei que nessa congregação é provável que exista alguém que não tenha nada. No final desta reflexão, eu quero convidar você a começar uma jornada com Jesus, para que você tenha alguma coisa para compartilhar com as pessoas. Quem não tem nada é quem não conhece a Jesus. E talvez, eu não sei, tem alguém aqui nesta noite que não conhece Jesus ainda, que não se rendeu ao Evangelho de Jesus, que não começou a caminhar com Ele, e de fato você pode dizer: eu não tenho nada, e eu respeito a sua palavra, mas hoje ainda você pode começar uma caminhada com Jesus, e pode começar a receber dele um pouco, e esse pouco poderá fazer toda a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Vocês me lembram no final, pastor falou que ia fazer um negócio aí no final para quem não tem nada de Jesus. Se eu esquecer, vocês me lembram. Amém? Pode falar, pastor, pode gritar aí no meio. Eu não posso esquecer disso. Então, a segunda evidência de que nós somos cristãos ateus é que nós travamos muitas vezes com a desculpa de que não temos conhecimento para ir além e para compartilhar Jesus com as pessoas. Pensamos que temos que ter um curso teológico, uma formação em missiologia, para poder falar de Jesus. Não, quem tem que falar é o pastor. São os missionários, os professores de escola bíblica dominical. Eu não tenho que falar. Cuidado, porque essa pode ser uma evidência que aponta para você como um cristão ateu, que crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. E em terceiro lugar, e aí eu quero gastar um tempinho com isso, porque isso incomoda bastante, não crê de verdade na existência do inferno. Eu sei que se eu perguntar aqui, se você crê no céu, você vai dizer o quê? A gente crê no céu, né? Se a gente perguntar se você crê no inferno, a gente vai responder aqui, provavelmente, eu acredito que a gente crê no inferno também. Mas olha só que interessante, nos Estados Unidos, uma pesquisa recente, na época da publicação do livro, afirma o seguinte, que em cada 4 pessoas, 3 crê no céu. Não tem dificuldade nenhuma em crer no céu. 4 pessoas quaisquer, das 4, 3 não tem nenhuma dificuldade de afirmar que existe um céu, em crer no céu. A opinião deles existe um céu. Essa mesma pesquisa, desses 4, um pouco mais de 1 não crê que existe o inferno. Pode parecer meio estranho, né? Como assim um pouco mais de 1? Porque é uma estatística. Então 1, alguma coisa não crê, aliás, crê que existe inferno. Os outros não creem. Ou seja, é fácil crer no céu, mais difícil crer no inferno. Porém, a existência de céu e inferno não é questão de opinião. Então não é porque você não acredita que exista inferno, ou porque você acredita que exista céu, é que não existe inferno ou existe céu, ou vice-versa. Não é a sua opinião que impacta a realidade. Na verdade, o que sabemos é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, a palavra inerrante e fiel de Deus, ela declara que existe céu e existe inferno. E eu posso provar. Olha alguns versos sobre o céu, por exemplo. Na casa de meu pai, lê comigo. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Há uma herança, leia comigo, há uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós.
Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eu peguei alguns textos para mostrar para você, alguns textos de dezenas, de centenas das Escrituras que falam sobre o céu. O céu existe. O céu é a eternidade preparada pelo Senhor para todos nós, os salvos, os resgatados do inferno e trazidos para a presença de Deus. Nós vamos viver um novo tempo com Deus. Meus irmãos, é complexo o assunto céu, eu sei. Alguns perguntam para mim: pastor, a gente vai se reconhecer no céu? Nós vamos poder tomar um chimarrão junto lá? Nós vamos poder juntar o pessoal da PIB Batelândia aqui? Gente, não importa. É algo tão grandioso e tão inexplicável que as relações familiares serão as relações mais desprezíveis que poderíamos ter no céu. Há algo muito mais profundo, muito mais complexo e muito mais interessante. Eu cultivo no coração um desejo de que a gente se veja, que a gente se encontre, que a gente se ajunte, que a gente trabalhe junto, que a gente toque umas músicas junto. Eu cultivo no meu coração esse desejo, mas eu sei que Deus olha para mim e fala assim: meu filho, é mais do que isso. É mais do que isso, é muito mais do que isso. Meus irmãos, o entendimento do céu e o desejo de que estejamos todos juntos no céu deve ser uma motivação estratosférica para nos empurrar para falar do Evangelho, para compartilhar a fé. Eu quero meu pai comigo, eu quero minha mãe comigo, eu quero os meus amigos comigo, eu quero os meus filhos comigo. Eu quero as pessoas que eu amo comigo no céu, na eternidade, vivendo isso, que eu não sei nem explicar o que é ainda, mas será extraordinário. Eu quero que eles estejam lá comigo. Então isso tem que me fazer levantar todas as manhãs e falar: eu preciso compartilhar minha fé com essas pessoas que eu amo. Mas não é só isso, irmãos. Se a alegria da certeza de um céu não é suficiente para fazer com que nos movamos em direção ao compartilhar da fé, que seja a dor do inferno, porque a Bíblia fala também de um inferno. A realidade do céu é tal qual a realidade do inferno. E se eu sei que a Bíblia diz que algum tipo de pessoa, que algum tipo de gente, que uma espécie de pecado nos priva do céu e nos manda para o inferno, eu preciso alertar as pessoas quanto a isso. Eu preciso anunciar às pessoas disso. Se há um céu preparado para os salvos, há um inferno aguardando aqueles que não vão se render, que não vão se curvar ao Evangelho. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Há algo em comum com esses textos. Todos eles estão no Evangelho de Mateus. Não é questão de opinião, meu irmão. Você pode sair daqui dizendo hoje: eu não acredito no inferno. Beleza. Você vai igual para o inferno, acreditando ou não nele. Então nós precisamos, ao constatar a realidade bíblica da existência do céu e do inferno, se nós não encontramos ainda nenhum motivo para anunciar a nossa fé, para proclamar a nossa fé, que olhemos para esta realidade e nos alegremos
em anunciar para todos que estão ao nosso redor que há um céu preparado para nós. E que anunciemos que aqueles que estão resistindo ao Evangelho, aqueles que não estão se curvando ao Evangelho, aqueles que se mantêm às suas crenças particulares e ignoram completamente o que diz a Escritura, estes estão indo em rota de colisão com o lago do fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes, o fogo que jamais se apaga. Eles estão indo para lá. E se eu percebo que pessoas que são importantes para mim, que estão ao meu redor, que se conectam comigo, estão com a destinação traçada para o inferno, eu preciso anunciar-lhes o Evangelho de salvação. Porque a Bíblia, do princípio ao fim, nos convoca a anunciar o reino dos céus, a proclamar o Evangelho de Jesus, a ir a todas as nações, a todos os povos, a começar onde estamos, e anunciar que há um céu, mas que também há um inferno, e aqueles que se rendem a Jesus irão para o céu, mas os que estão presos às suas crenças pessoais, individuais, particulares, e não se atentam para o que diz a Escritura, e não se rendem ao convite do Evangelho, que eles estão indo para o inferno. Deus criou o universo dotado de um céu e de um inferno. Precisamos ajudar as pessoas a enxergarem essa verdade. Amém? Fala amém, irmão. Amém? Estamos compartilhando nossa fé? Algumas perguntas. Qual foi a última vez que você passou uma noite em claro, orando pela salvação de alguém, sentindo-se responsável por ela? Irmão, presta atenção numa coisa. Você se conecta com pessoas que eu não me conecto. Ou seja, você tem relacionamentos que são seus. Existem pessoas que estão convivendo com você e que talvez você seja a única pessoa que está ali. O que eu posso dizer de maneira suave sobre isso, sem machucar o seu coração, é que essa parada é tua. É que essas pessoas que estão ali, é a tua responsabilidade. Pode ser a tua Jerusalém, pode ser a tua Judéia, é o lugar onde você está, e as pessoas que de repente você nem topa muito, mas são elas que estão ao seu redor e que carecem de ouvir a mensagem do Evangelho, e talvez você seja a pessoa que deve falar para elas. Então você precisa orar. Senhor, eu preciso falar com essa pessoa de Jesus. Eu não quero chegar lá na eternidade e descobrir que eu era a pessoa responsável em falar do Evangelho para ela. E eu falhei nisso. Segunda pergunta: quantas pessoas você compartilhou o Evangelho no último mês? Alguém da sua família, ou seja, alguém que tem um relacionamento com você, íntimo, ainda não ouviu de você sobre o Evangelho? E quanto a um velho amigo, seu vizinho, ou alguém que trabalha com você? Essas perguntas, elas nos provocam, eu sei. Se acreditássemos de fato em céu e inferno, e nos importássemos sinceramente com isso, nossos atos não deveriam ser diferentes? Eu quero voltar aqui, aquele ponto lá atrás, quando eu apresento essa terceira possibilidade,
Por que guardamos como um segredo? Talvez porque não cremos na existência do inferno, de verdade. De verdade. Porque, meus irmãos, quem de nós, ao saber que tem alguém que nós amamos, que está indo para o inferno, permanece calado com relação à sua fé? Só um tipo de pessoa, aquele que no fundo, consciente ou inconscientemente, não crê de fato que existe um inferno e que essas pessoas estão indo para lá. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu sei que não é fácil pensar essas coisas, eu sei, mas eu vou terminar suave, eu prometo. Eu quero convidar você agora a combater essa inércia, esse silêncio, de maneira acessível, possível e próxima a você, a começar agora mesmo. Quando Eduardo abriu o culto, ele falou assim: compartilhe, aproveite agora e compartilhe o link. Eu gostaria, irmãos, que de verdade a gente fizesse isso em nossos cultos. Eu quero que você chegue aqui, que você tire uma foto, qualquer parte da igreja aqui, tire uma foto e fale: estou cultuando ao Senhor. Você pode estar comigo se você quiser, e coloca o link do culto lá. Você pode fazer isso ou não? Podemos ou não? Não é simples, não é possível, não é acessível, mas você já fez alguma vez? Não precisa dizer. Na época da pandemia, nós iniciamos o clamor, de maneira intencional, nós pregarmos o Evangelho. Quem assistiu o clamor aqui, o clamor da manhã? Tem alguém aqui que foi alcançado pelo clamor da manhã? Pode levantar a mão também. Olha quantas pessoas foram alcançadas pelo clamor da manhã, que está aqui dentro. Nós discipulamos quase 70 pessoas no clamor da manhã. Mas nós fazíamos o seguinte, nós dizíamos: você quer entregar sua vida para Jesus? Então clica nesse link aí, tem um formulário, preencha, que nós vamos acompanhar você depois. E nós acompanhamos essas pessoas depois. É uma coisa simples, internet, que todo mundo tem acesso. Hoje eu quero que você saia daqui pensando: como vou compartilhar a minha fé? Porque eu não quero ser um cristão ateu, que crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Quero falar de alguns personagens. Eles não guardaram o segredo, e a sua técnica, ou seja, os recursos que eles usaram para compartilhar esse segredo, entre aspas, que é a fé em Jesus, não foi plano de salvação decorado, não foi curso teológico, não foi videozinho do YouTube que ele decorou as palavras do pregador para poder reproduzir aquilo numa conversa qualquer. A técnica desses personagens bíblicos foi a sinceridade. Simplesmente a sinceridade, porque às vezes queremos sofisticar tanto que falhamos no compartilhar a fé. Primeiro deles, a mulher samaritana. João capítulo 4, versículos 28 a 30. A mulher deixou sua vasilha. Vocês se lembram da história da mulher samaritana, né? Jesus se encontrou com ela e Jesus faz uma revelação que a assombra. Chama o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Ele fala: disseste bem, tivesse 5 e o que está com você não é teu marido. Ela fica assombrada com isso. Mas olha só essa conversa aí, ó. O que aconteceu depois? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para o quê? Vê-lo. A mulher samaritana nos ensina algumas coisas. Primeiro, vamos lembrar que ela possuía limitações. Ela não tinha um treinamento qualificado para poder anunciar a sua fé em Jesus. Ela não tinha muitos recursos. Além de tudo, era uma mulher, ela tinha um acesso limitado. Ela ficou impressionada com o poder de Jesus. Meu irmão, você vem num culto como esse, e você pode ser tocado por Deus de uma maneira que você não consegue explicar.
Não é verdade? Amém? Não é assim? Sabe, nossa, Deus falou comigo hoje, aquela palavra, às vezes até enquanto você está adorando, você é envolvido pela presença de Deus. Essa mulher, olha a simplicidade do compartilhar da fé dela. Venha e veja. Venha e veja. Irmãos, eu sou da época de gincana na IBD. Quem lembra dessa época? Gincana. Cada visitante valia um fruto. Né? Vinha uma vez, é uma flor. Não, vinha uma vez era uma folha. 2 vezes era uma flor. 3 vezes era um fruto. Então a gente convidava as pessoas para vir à igreja. A gente não convida mais. Não sei se é porque não tem mais gincana. A gente parou com a gincana, que a gente brigava muito, né? Então paramos com a gincana. Mas agora a gente parou de convidar também. A mulher falou o seguinte: olha, não sei dizer muita coisa, venha e veja. Então vamos lá, primeiro lugar, para compartilhar a nossa fé. Você não sabe como falar, você não tem recurso, você fica nervoso, você não tem vocabulário, você não sabe versículos de cor. Faça assim: olha, está acontecendo um negócio comigo, minha vida está sendo transformada, eu vou lá e Deus fala comigo tudo da minha vida. Eu já ouvi muitas vezes na porta: pastor, pregou para mim. Pastor, alguém te contou alguma coisa da minha vida? Uma vez uma mulher, o marido brigou com a mulher na minha frente, porque achou que ela tinha contado para ele coisas da vida dele que eu tinha pregado aqui. Porque é o que acontece, eu estou ouvindo coisas lá de que parece que é a minha vida sendo retratada. Então, vem ver. Meu irmão, primeira forma de compartilhar a fé: convide as pessoas para vir e para ver. Venha na minha escola bíblica. Hoje de manhã chegou na nossa classe um casal que foi convidado por uma irmã da igreja. Eles não podem vir à noite porque trabalham à noite no domingo, mas chegaram lá. Como é que eu perguntei: como é que vocês vieram aqui? A irmã tal me falou, trabalhamos com ela, ela me disse e tal, que tinha escola bíblica, que começava às 10 horas e tal. Um convite simples: venha e veja você mesmo. Não é, Pedro? Pedro está trazendo os colegas dele aí, olha do lado do Pedro ali, ó. Ele está falando o quê? Talvez ele não saiba muitos versículos para poder explicar a sua fé, ele não sabe dizer muita coisa, mas ele fala o quê? Vem e veja você mesmo. Amém, irmãos? Amém. Fiquei até arrepiado aqui. Só em pensar em você essa semana, falando com uma pessoa: venha e veja. Venha ver o que está acontecendo. Venha experimentar o que eu estou experimentando. Segundo lugar, segunda personagem, é o cego de nascença. Olha lá o texto, João 9. Não sei se ele é pecador. Lembra da passagem? Quem que foi? Começa a levantar a ficha do cego, quem ele era, quem era o pai dele. Fica perguntando para ele: quem que fez isso com você? Aí ele fala o quê? Nem sei quem é, nem sei se era pecador, respondeu o homem. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Quem ele era eu não sei, mas ele cumpriu o meu maior desejo. É uma música antiga. Quem ele era eu não sei, cumpriu o meu maior desejo. Eu era cego e agora vejo. Meu irmão, o que é isso? É um testemunho. Olha, não sei te falar muita coisa, meu querido. Eu sei o seguinte: eu sei quem eu era e eu sei quem eu me tornei. Uma forma de compartilhar sua fé é dizer da mudança da sua vida. Eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Eu não preciso mais disso. Aconteceu alguma coisa aqui dentro. E nós não explicamos tudo, irmãos. Nós não conseguimos explicar tudo e está tudo bem. Às vezes Deus vai arrancar algumas vontades de você, outras vezes não. Você vai ter que lutar contra essa vontade. Mas Ele vai te dar força, a mesma graça que te salvou, te sustenta na presença de Deus. Você precisa crer nisso. E você não vai conseguir explicar tudo, mas você pode fazer igual o cego. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu sei como era a minha vida e agora a minha vida é outra vida. Eu fui transformado por Jesus e essa transformação está à disposição de você também. Não tinha entendimento,
contou um testemunho básico. Quando a gente no Barnabé ensina as pessoas a dar o testemunho, é exatamente isso. Quem era você? Como você conheceu Jesus? E quem você se tornou? São 3 perguntas. É um testemunho básico que qualquer um de nós aqui pode dar. Eu era cego e agora vejo. Dorcas, Atos capítulo 9, eu coloquei o versículo 36, mas eu pus o texto todo aqui, porque me chamou a atenção algumas coisas. Dorcas, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava por perto, ou perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior, onde estava quem? Dorcas, ou Tabita. O cômodo estava cheio de viúvas. As viúvas eram as mulheres que eram mais abençoadas por Dorcas, e as viúvas eram as mulheres que mais precisavam de apoio realmente. Elas eram uma classe que era separada para ter um cuidado especial, e Dorcas gastava a sua vida e suas habilidades em cuidar dessas viúvas. Desculpa, irmãos. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou, voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ou seja, ela foi ressuscitada, ressurreta. Meu irmão, se você morrer, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, pode até machucar o seu coração. Se você morrer, será que alguém vai querer te ressuscitar? Já pensou nisso, não? Será que alguém vai orar pela sua ressurreição? Ou, foi tarde. A Dorcas era uma crente, olha só, uma crente, porque o texto diz, eu grifei discípula, uma serva de Deus, que compartilhava a sua fé com o seu trabalho, E alguém pode dizer, mas qual a importância disso? Meu irmão, se você não consegue ver a importância de Dorcas, sendo alguém que foi trazida da morte para a vida, eu não sei o que mais você precisa aprender sobre ela. Dorcas era indispensável, que mandaram chamar Pedro. Pedro estava uns 20 quilômetros mais ou menos da cidade, mandaram chamar Pedro. Ele chega lá, e ele vai lá, ele expulsa as viúvas, e ele ora por essa mulher, e essa mulher volta à vida. Qual era a forma de Dorcas? Ela usou o serviço, o seu trabalho. Ela fez do seu trabalho um meio de compartilhar sua fé. Foi trazida da morte porque era indispensável. E aí, meus irmãos, eu fiquei pensando nisso. Que tal um projeto Dorcas, né? Eu sei que já tem por aí projeto Dorcas. Mas sabe o que eu pensei? Vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou lançar a semente e vou pedir a Deus que essa semente caia num coração e que frutifique. Sinceramente, gostaria que frutificasse. Se nós escolhêssemos uma família da nossa cidade, uma família, que alguém fosse lá naquela família, podemos começar com alguém da igreja, mas não precisa ser da igreja. Você vai lá e você faz um levantamento das necessidades daquela família. Precisa arrumar o jardim, precisa pintar a casa, precisa refazer a rede elétrica, percebi que eles têm um problema com o filho, percebi que tem uma dificuldade no casamento, percebi que precisa de ajuda com relação a trabalho. E a gente pega todos os profissionais da igreja que atuam em cada área, reúne essa turma e fala: olha só, o problema que nós temos em nossas mãos é isso aqui, vamos usar o nosso serviço para compartilhar a nossa fé e abençoar essa família. Pegaram uma família por mês. A PIB Matelândia não pode fazer isso? Claro que pode. Se Deus tocou no seu coração
e essa semente encontrar um terreno fértil, conversa comigo. Eu estou pronto a começar com esse projeto o mais rápido possível, porque nós temos gente aqui que pode servir com as suas habilidades e desta forma compartilhar sua fé. Amém? Por último, irmãos, eu quero trazer a figura de Pedro, porque Pedro, eu fiquei pensando nisso aqui. Vamos ler o texto, Atos capítulo 2. O que aconteceu em Atos 2? A descida do Espírito Santo. Pedro respondeu, isso aqui é Pedro pregando. Pedro respondeu, vocês devem se arrepender. Olha só a palavra dele. Está falando com quem? Com os judeus. Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida, algumas versões perversa. Eu fiquei pensando nisso aqui, irmãos. Eu vou te falar um negócio. Às vezes eu vou pregar em alguns lugares, que é uma conferência, um congresso, e que tem um pastor top assim, que prega antes de mim. Sabe? Aquele pastorzão que tem nome e tal, ele prega. E o cara arrebenta. E depois, na segunda sessão, quem vai pregar? O Fabricinho. Eu tremo, o meu lado humano fala assim, nossa, que responsa. Pregar depois desse homem, que responsabilidade. Eu fui convidado para pregar, irmãos, e vou pregar, se Deus assim permitir. Eu sou o orador oficial da Convenção Batista Paranaense do ano de 2026. É um negócio tão importante que me entregaram o convite agora. Eu já estou pensando, como é que eu vou fazer para pregar na convenção? O que eu vou falar para esses caras? Agora Pedro, meu irmão, Pedro pregou depois que o Espírito Santo desceu. Está sentindo a responsabilidade? Depois que o Espírito Santo desceu e aconteceu tudo aquilo, a Bíblia diz que Pedro pede a palavra e vai pregar. E ele não prega um sermão qualquer. Ele prega um sermão de confrontação. Ele adverte os seus ouvintes. E ele diz assim: vocês precisam abandonar. Porque quando você fala de arrependimento, é abandonar o caminho que vocês estão seguindo e partir para uma outra direção. Pregar assim não é para qualquer um. O que eu quero trazer como lição para nós aqui, já falamos da mulher samaritana, do cego de nascença, de Dorcas. Agora o que podemos aprender com Pedro é que de vez em quando nós vamos precisar de uma ousadia sobrenatural, sobre-humana, em algumas situações em que nós estivermos. Pode ser para um grupo pequeno de pessoas, pode ser no seu grupo familiar, na sua casa. Como é difícil pregar para a esposa, como é difícil pregar para o marido, como é difícil pregar para um filho cabeça dura. Em algumas circunstâncias você vai precisar de ousadia. Pedro prega depois que a igreja é cheia do Espírito Santo. Que situação, que desafio. E ele prega um sermão que não tem bajulação nenhuma, um sermão que confronta. E o que acontece? Resultados surpreendentes. 3.000 pessoas se convertem no sermão de Pedro. Meu irmão, eu sei que você tem um marido na sua casa, que você tem uma esposa, que você tem um filho, que vale mais do que 3.000 pessoas. Que você nem quer ganhar 3.000 pessoas, você quer ganhar ela para Jesus, você quer ganhar ele. Só um. E você vai precisar dessa ousadia de Pedro.
Você já convidou? Você já falou de você mesmo? Já convidou para que olhe para a sua transformação? Você tem mudado dentro de casa, a forma de você servir a sua casa mudou, mas ainda assim as coisas não estão acontecendo. Então ore a Deus e peça a ousadia do apóstolo Pedro, para uma palavra confrontadora, mas que produza salvação em quem você ama. O cristão ateu, ele não tem dificuldade nenhuma em declarar que ele crê em Deus. Mas a evidência de que ele é um ateu é quando ele permanece calado diante da necessidade de salvação das pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, hoje nós vamos sair daqui com o nosso coração comprometido com Deus, de que as coisas serão diferentes. As coisas vão ser diferentes. Pode ser através de um convite. Você pode começar com um convite. Você pode usar o seu testemunho pessoal. Você pode usar o teu serviço. E, se necessário, com ousadia, palavras que vão confrontar as pessoas. Mas você não pode ficar em silêncio e fazer se tornar um segredo esta verdade que resgata vidas do inferno e trazem essas mesmas vidas para a eternidade com Deus.